Aí, oi, Bia. Oi, Bia. Bia, tá me ouvindo? Tô ouvindo sim, professor. Vai entrar mais alguém? Sandy disse que tá tentando entrar. Desde semana passada a gente tá tendo uma certa dificuldade para entrar. Às vezes está pedindo a senha da sala e quando a gente coloca a senha fica dando como se fosse senha incorreta. Aí nem sempre a gente consegue entrar de primeira. Aí depois consegue. É depois de um tempo. Sexta-feira mesmo só consegui entrar depois de mais de uma hora da aula de penal, porque ficava dando senha incorreta o tempo todo. Olha a outra. Oi, Ana. Anne.
Oi, Anne. Anne, tá me ouvindo? Agora. Oi. Tudo bom? Tô ouvindo nada. Tá ruim teu microfone. Bora? André, o pessoal está falando no grupo do WhatsApp que realmente eles estão tentando entrar e não estão conseguindo por causa daquela questão da senha. Esperar só mais um pouquinho. Liliane entrou. Tá ouvindo agora? Tá muito ruim o áudio, Anne. Seu áudio tá cortando. O de Beatriz tá bom. Quero ver o de Liliane agora. Liliane, fala aí, por favor. Oi, professor, boa noite. Boa noite. E aí, Ouvindo André? normal. O de Anne tá ruim. O Index. O Index. Tudo bom? Oi, professor. Tudo bem? Boa noite. Tá me ouvindo? Tô. Galera, eu tô esperando só um pouquinho, ver se o pessoal consegue, tá? Senão a gente começa, beleza? É.
Oi, Lucas, tudo bom? Oi, professor, boa noite. Boa noite, querido. Estou aqui esperando ver se o pessoal. Estou sabendo que o pessoal está. Estou falando aqui no grupo da faculdade, da coordenação, para informar, tá? Essa dificuldade de vocês, tá certo? Certo. Galera, alguém vai mais entrar? E aí, pessoal? Alguma novidade? Me diga aí. Tem gente entrando ainda? Bianca falou que tá Anne, teu microfone tá ruim, eu só não escuto o teu. Tá cortando direto o microfone. eu Não acho estou que ouvindo nada. Não estou ouvindo nada. Melhor escrever. Bianca está tentando entrar, professor. Bianca ainda está tentando. Ela colocou no grupo que estava tentando.
Galera, 7h30, eu vou começar, tá? Porque senão a gente não termina, beleza? Depois Bianca pega o começo da gravação, tá? Vamos lá? E aí, galera? Tudo certo? Bom, é o seguinte. Hoje a gente vai começar a ver o poder legislativo. Foi mal. O poder executivo, tá certo? Terminamos a aula passada o poder legislativo e hoje entraremos no poder que tem a maior tradição e o maior peso político brasileiro. Peso este que, como a gente viu na aula passada, inclusive, mesmo na vigência de um Estado democrático de direito, tem atributos e atribuições como a medida provisória. Oi, quem foi que entrou? Tem atributos e atribuições como a medida provisória, tá? Que nada mais é do que uma possibilidade do presidente da República praticamente legislar, tá certo? Não, como a gente viu, que a medida provisória tenha efeito de lei. Não que seja uma lei, mas a medida provisória tem efeito de lei. Beleza? Olha, dentro disso, é importante que a gente saiba que o Poder Executivo, historicamente no Brasil, vem tendo uma atuação mais protagônica. Eu falo de poder político, tá? Estou falando aqui do poder político, que obviamente se restringe ao poder legislativo e ao poder executivo. Mas o poder executivo tem uma frente de poder político que, em muito, supera o poder legislativo. Muito disso vem de uma própria tradição do poder, da estrutura política brasileira, como já foi comentado nas aulas pretéritas. Por quê? Porque o poder político brasileiro ele é marcado e demarcado por uma concentração oligárquica. Ora, se no poder político brasileiro existe uma concentração oligárquica, não há poder maior que represente essa estrutura concentrada de poder do que o poder executivo. E por quê? Bem, o Brasil é um país extremamente extenso, em que as políticas... Tem dois Lucas Almeida aí agora. Eita, Zé Peixoto, tudo bom? Agora o pessoal está entrando. Zé Peixoto, boa noite. O pessoal está entrando. Agora sim. E existe uma concentração dentro dessa política em que o poder executivo obedece praticamente uma estrutura e um viés histórico, né? Até pela própria condição do Brasil ser um país extenso, como de fato é, os poderes, outrora, ficavam concentrados em cada estado. Isso desenvolveu uma dinâmica de política concentrada, principalmente na figura do que era conhecido como coronéis. Tá? Ora, o poder executivo é uma herança, recebe um legado muito forte dessa estrutura. Tá? Tanto é que hoje a gente comenta que o poder executivo coloca o poder legislativo a reboque, tendo uma estrutura de poder político conhecida como presidencialismo de colisão. Estrutura esta que praticamente impõe ao poder legislativo determinadas pautas em prol da caneta, do poder da caneta que o poder executivo emana. Vem cá, do ponto de vista prático, o poder executivo, o que é que a gente vai ver? A gente vai entender as estruturas, né, do poder executivo. Poder muito menos complexo do que o poder legislativo, por exemplo, e até do que o poder judiciário. Tá? Por exemplo, entendemos que existe uma descentralização, até pela estrutura não unitária
do federalismo brasileiro, tá? Em que o poder executivo ele se divide em, ao mesmo tempo que ele concentra na figura do presidente, chefe de Estado, chefe de governo, essa estrutura obedece uma simetria de representação para o Estado e para o município, tá certo? No Estado tem a figura do governador, no município tem a figura do prefeito. Ou seja, o poder executivo ele desce para as estruturas, para as outras estruturas federadas da República Federativa Brasileira. Dentro do poder executivo, existe uma descentralização que, no plano federal, podemos notar pela figura dos ministros de Estado. Né? Ora, cada pasta ela é coordenada por algum ministro, tem a autonomia que lhe é cabida e cabível dentro do que determina a legislação, principalmente a Constituição. Desta mesma forma, entendemos os secretários estaduais e os secretários municipais. Agora, venham cá. Dentro dessa polêmica e celeuma que envolve o poder executivo, existem alguns questionamentos que valem a pena ser anotados e principalmente entendido. Veja, o poder executivo ele é representado por quem? Pelo presidente e vice-presidente, que são eleitos na estrutura majoritária, tá? Podendo ser eleitos, como a gente viu, em primeiro turno, caso tenha 50% mais um dos votos da totalidade total dos votos, ou no segundo turno. Agora, venham cá. Caso, dentro dessa condição de eleição do Poder Executivo, vai para o segundo turno, 2 candidatos, enfim, um dos candidatos morre, é chamado o terceiro candidato. Tá? Caso, presta atenção, caso o presidente da República seja eleito e nem ele, nem o vice-presidente assuma em 10 dias, até 10 dias, tá? Se tem uma possibilidade de outra eleição. O que é que eu vou comentar com vocês agora? A diferença de impedimento e vacância do artigo 77, tá certo? O que é que acontece? Vamos lá. É o seguinte, existe uma prerrogativa muito interessante. Se o presidente ou o vice-presidente, tá? O presidente fica impedido, o vice-presidente também fica impedido. Nos 2 primeiros anos de governo, tá? Num período, presta atenção, num período de 90 dias, vai ser convocado. É importante dizer que depois do presidente e do vice-presidente, sucessivamente, assume o presidente da Câmara, depois o presidente do Senado e do STF, que tem todos os poderes para exercer, viu? Nos 2 primeiros anos. Caso isso aconteça nos 2 primeiros anos, é convocada uma eleição direta, tá? E qualquer pessoa pode se candidatar. Agora, caso essa vacância, né, esse impedimento aconteça nos 2 últimos anos, é chamada, com 30 dias, uma eleição indireta. E é aí, pessoal, que muita gente não se atenta que isso é um absurdo. Um absurdo. Por quê? Vão lá para o artigo 60, parágrafo 4º, por favor. Artigo 60, parágrafo 4º.
Veja, o caput do artigo 60 diz: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado, se segundo o voto direto, secreto, universal e periódico. Ei! Você veja que a própria Constituição, ela colide com algo que é denominado cláusula pétrea. Ora, nessa situação, como a gente vai ver na Constituição, é possibilitado, caso o cargo de presidente da República fique vago pelo presidente e vice-presidente dos 2 últimos anos, é possibilitada uma eleição indireta, uma eleição feita pelo Congresso. Galera, é um absurdo. Por mais que se coloque ou se diga de que o Estado não teria tempo hábil nos 2 últimos anos para organizar uma eleição, todo argumento não se sustenta. Por quê? Porque o que deveria ser priorizado seria o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2º, que tem força de cláusula pétrea. Entenderam por que a gente tem que ver e tem que se atentar e tem que ler sempre a Constituição? Por quê? Porque é entendendo e é lendo que a gente se percebe com algumas incongruências, né? Que a gente não precisa decorar para entender algumas colisões e algumas falhas. Tá? E mais do que você decorar a Constituição, você entendendo o assunto, você vai fazendo essa comparação e vai encontrando esses gargalos. Beleza? Tranquilo? Veja, o próprio poder executivo, vou voltar para cá, o próprio poder executivo, na figura, por exemplo, dos ministros de Estado, eles têm uma autonomia na pasta para deliberar sobre os assuntos em específico que cada ministério toca. Muito embora esse cargo seja discricionário, beleza? Ou seja, cabe a indicação ao presidente da República. Tranquilo? Eu queria agora partir logo para a Constituição, porque esse assunto é importante que a gente faça esse contexto. Eu já vou indicando para vocês o que vale a pena ser colocado, o que vale a pena ser colacionado. Beleza? Vamos lá? Zé Peixoto está um boi arretado aí na foto dele. Ó. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Simbora. Pelo menos na foto tenho que enganar um pouquinho, né, professor? Usar a internet a meu favor. Humilde, rapaz. Vamos lá, galera. Artigo 76. Vamos lá. Bora. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos ministros do Estado. Foi o que eu acabei de falar. Artigo 77. A eleição do presidente e do vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. Pronto. Isso aí é o de praxe. Todo mundo aqui vota já, né? Já sim, professor. Pronto. Esse artigo 77, na prática, vocês sabem muito bem como funciona. Parágrafo 1º. A eleição do presidente da República importará a do vice-presidente com ele registrado. Ei! Isso é importante fazer um adendo. Veja, na Federação Brasileira, nem sempre foi assim. O que é que essa Constituição de 88 buscou? Ora, ela entendeu que, do ponto de vista político, traria um sentido muito maior que o vice fizesse parte da mesma chapa do presidente da República na obrigatoriedade de ser eleito. Por quê? Porque, por exemplo, na Constituição de 86 não era assim. Tanto é que Jânio Quadros foi eleito presidente do Brasil em 1960 e o vice dele eleito foi João Goulart, que não era da chapa. Ora, você tinha um presidente e um vice-presidente. E, obviamente, que isso, do ponto de vista político,
traz, como de vista, como, do ponto de, como de fato aconteceu, uma estabilidade política. Uma estabilidade política. Por quê? Porque quando o Jânio Quadros já anunciou, todo mundo sabe o que aconteceu. João Goulart estava em viagem oficial na China e os ministros, a junta militar, ministro não, e o Congresso Nacional não queria que João Goulart assumisse, tá? Queria que o quê? Queria dar vacância ao cargo e, obviamente, submeter o cargo da presidência ao presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, e depois, obviamente, toda a história conhecida, a história do Golpe. Começou a resistência pelo governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. Aliás, é uma parte do Brasil, é uma parte da história do Brasil recente pouco conhecida, chamada Cadeia da Legalidade, tá? Que Brizola comandou o Terceiro Exército, né? Então, denominado Terceiro Exército, que ficava ao sul, e, por meio de uma rádio, nos porões do Palácio Piratini, coordenou a legalidade para que Jânio Quadros assumisse. Ajudado e muito também por alguns marechais, por alguns generais nacionalistas, algo que hoje tem bem reduzido. Antigamente, o Exército das Forças Armadas tinha uma divisão maior, né? Hoje, os generais, poucos generais, têm essa tradição mais nacionalista, na verdade. E isso, obviamente, terminou o quê? João Goulart assumiu, com a condição de uma junta, como se fosse um parlamentarismo, de uma junta governativa de 3 ministros. Houve uma eleição para saber, em 63, se ficaria essa junta ou presidencialismo. João Goulart retorna desses poderes, retorna aos poderes presidenciais, mas de forma fragilizada. Em 31 de março de 64, acontece o golpe militar, né? Que muita gente não gosta nem que se refira ao golpe militar, gosta que se refira como golpe militar, empresarial, civil de 64. Foram essas 3 forças que estruturaram, né, essa quebra da Constituição de 1964. Beleza? Dentro desse sentido, se começou a ver que se traria um equilíbrio muito maior se o presidente e o vice-presidente fossem da mesma chapa. Da mesma chapa. Ora, dentro desta mesma chapa, o vice-presidente e o presidente são eleitos juntos. Mas qual é a política que tem aí que vocês vão ver até em direito eleitoral? Por exemplo, Dilma, ela foi responsabilizada, né? Ela foi cassada. Mas o vice-presidente, não. Ora, é algo até bem interessante para o direito. Se disse que houve crime de responsabilidade, que é algo. Responsabilidade é inerente a questões pessoais, ou a questões personalíssimas. Isso é processo penal direito penal e processo penal, direito de processo penal, mas foi pelo TSE julgado que as contas que atingiria a chapa. Mesmo assim, foi individualizada essa conduta na figura do presidente ou da presidenta. Beleza? Nesse quesito, é importante que vocês atentem de que é sabido, mas é importante saber que nem sempre foi assim, que o vice-presidente é eleito com o presidente. Beleza? Vamos andar? Parágrafo 2º. Será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta dos votos, não computados os em branco e os em nulos. Já comentei isso com vocês. Parágrafo 3º. Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os 2 candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Isso nunca aconteceu, tá, pessoal? Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta, isso nunca aconteceu, não. Isso é o que acontece, exatamente que leva
a eleição ao segundo turno, tá certo? Na última eleição, por exemplo, presidencial, o segundo turno foi composto por Jair Bolsonaro, ou então presidente, e o outro candidato era o Fernando Haddad, tá? Ou seja, por quê? Porque Bolsonaro não atingiu a maioria, ficou perto de atingir, mas não atingiu a maioria absoluta na primeira votação. E aí, 20 dias depois, acho que é no terceiro domingo, geralmente, acontece o segundo turno. Beleza? Parágrafo 4º. Se antes da realização do segundo turno ocorrer morte, preste atenção, se antes do segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes de maior votação, no caso o terceiro, né, galera? Parágrafo 5º. Se na hipótese dos parágrafos anteriores remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. Veja, se der empate entre os candidatos, tá? Na questão do segundo turno, por exemplo, se o primeiro turno vai para o segundo, se considerar se levará em conta o mais idoso, beleza? Para ser considerado vencedor do pleito e para o segundo turno. Artigo 78. Importantíssimo. O presidente e o vice-presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição. Artigo 78. O presidente e o vice-presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Ora, pessoal, isso é o de praxe. Quando Jair Bolsonaro, quando então o presidente Jair Bolsonaro assumiu, tá certo? Tomou posse, faz o juramento, tá certo? Tomará possessão de Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter e defender e cumprir a Constituição. Detalhe que em países engraçados, considerado laico nos Estados Unidos, ele jura perante a Bíblia, né? Ou seja, não deixa de ser algo contraditório para um país que traz a laicidade, entendeu? Aqui a gente não tem isso, que eu acho um acerto. Tá? Parágrafo único. Se decorrido 10 dias da data fixada para a posse, preste atenção no que eu disse, o presidente ou vice-presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Grifa isso. E grifa isso, salvo motivo de força maior. Por quê? Porque, por exemplo, eles podem ser acometidos por uma moléstia e tiver, por exemplo, previsão médica, estiver por atestado com uma condição para voltar com 30 dias, entendeu? 15 dias. Então, isso pode ser observado o cargo não ser considerado vago. Beleza? Artigo 79. Olha só. Substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á na vaga o vice-presidente. Pessoal, é o seguinte, olha para mim. No caso de impedimento, como aconteceu com a presidenta Dilma, ou então o vice-presidente Michel Temer, foi até o final do mandato, não foi? Impedimento dá essa condição. O presidente leva o mandato até o final. Beleza? Sem nenhum problema. Tá? Parágrafo único. O vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente sempre que for ele convocado para missões especiais. Pessoal, veja, em algumas repúblicas, em algumas federações, o vice-presidente também
é considerado presidente do Senado Federal. Por quê? Para dar um equilíbrio maior, uma ponderação de força, para que o presidente que olhe para o vice não ache ele, não escolha, por exemplo, vou explicar para vocês de uma maneira bem prática como acontece, né? Às vezes o vice-presidente ele é escolhido no Brasil ou por ser um cacique de um partido, ou para viabilizar um maior equilíbrio federativo, geralmente quando o presidente é do Sul, o vice-presidente do Nordeste, ou é alguém que tem uma inserção no mundo capital muito grande, como foi o caso de Zé Alencar, né, na vice-presidência de Lula, uma chapa que chamou um momento histórico do Brasil por uma peculiaridade muito grande, uniu um operário, um metalúrgico, alguém do capital, um grande empresário, um grande industrial, que era José Alencar. Né? Um momento, do ponto de vista histórico, com uma simbologia muito grande. Bom, e o que é que acontece geralmente? Né? Quando o vice-presidente é colocado tão somente nessas condições, né, o vice-presidente não é uma figura que tem um peso político. Então, se escolhe, e às vezes deixa o vice-presidente representando missão diplomática, né, coisas menores, sem nenhum protagonismo maior. O presidente Dilma até tentou fazer isso com o vice-presidente Michel Temer, à época, quando colocou ele como coordenador político, né, do governo. E o que é que acontece? Em algumas federações, se traz esse peso do vice-presidente para assumir a presidência do Senado, porque, meu amigo, traz uma responsabilidade do presidente ter esse cuidado, ter esse zelo pela figura do vice-presidente. Porque alguém que é colocado como presidente do Senado tem uma influência muito grande nas federações, né? Ou seja, se tem um equilíbrio muito grande. É claro que o presidente é uma figura que atrai os holofotes, mas o vice-presidente, do ponto de vista político, ele tem uma importância grande. Então, o vice-presidente ele é escolhido por quê? Por uma habilidade política, por ser aquela pessoa que garanta uma estabilidade, né? Que traga e que empreste a sua pauta a algo que traga um equilíbrio ao governo do presidente da República. Tá certo? André, Oi. no caso ali do artigo 79, em caso de impedimento, o vice-presidente ele assume, né? Mas ele assume com alguma limitação, ele tem um poder total de Nenhum, meu presidente. irmão. Nenhum. Limitação zero. Assume com todas as prerrogativas e funções do presidente. Beleza? Tranquilo, valeu. Nenhuma, meu irmão. Nenhuma. Ô Zé Peixoto, Oi, professor. foi tu que falasse agora, né? Oi. Tem uma voz de locutor de rádio arretada, não, pessoal? É que eu tô forçando, professor. O bicho tem uma voz voluta arretada. Uma voz grave. Vamos embora. O artigo, então, é isso, Zé Peixoto. Então, o vice-presidente, nessas condições, de algumas federações, empresta esse peso e traz um equilíbrio. Isso parece besteira, né, pessoal? Mas não é, não. Quando a gente fala, por exemplo, de uma federação, olha, pessoal, não é ambiente. Quem transita e quem trabalha no meio político, por exemplo, eu faço muito direito público, tá certo? Então, já dei vários pareceres para a administração pública, principalmente para o legislativo. Vez ou outra, algum deputado pede, alguma assessoria parlamentar pede, vez ou outra eu estou em Brasília participando de comissão, seja por qualquer deputado, me chamou dentro de uma pauta, eu vou, entendeu? Às vezes ele me contrata, né, para participar de uma assessoria, de uma comissão dessa qualquer, e quem atua nessa área, né, sabe a complexidade que é o ambiente político, né? Envolve não só essa questão, obviamente, da arte, mas esse critério cirúrgico, essa necessidade do diálogo. E o Brasil é um país muito heterogêneo,
muito heterogêneo, muito. Eu tenho um amigo, um grande constitucionalista, para mim, dentro desses constitucionalistas da minha geração, é um dos caras que eu acho mais capacitado, é de São Paulo, ele é Leonardo Davi Quintiliano, e que ele já chegou à conclusão de que o Brasil é ingovernável. Ele até mais essa linha é ingovernável. Aí, quando o cara diz, não, mas os Estados Unidos e o Canadá e outros países não é tão grande, a China tem um centralismo, a gente não pode levar muito em consideração nesse quesito, mas ele fala assim para mim, Teco, veja, é ingovernável pelas necessidades e pela estrutura cultural diferente. Era por isso que a gente deveria fortalecer muito o legislativo, dentro de uma pauta mais parlamentarista. Por quê? Porque a necessidade de um município do interior nordestino é totalmente diferente da necessidade do município do interior gaúcho. Fora os ranços, né, os preconceitos que existem. Né? Só quem acha que não existe preconceito no Brasil, né, ou são aquelas pessoas ingênuas, né, do ponto de vista de achar que o mundo é todo colorido, ou que ainda não teve a oportunidade de viajar, né, ou de lidar numa situação em que isso fique mais evidenciado. Eu, particularmente, já passei por algumas experiências. Na prática, eu não falo nem teórica, nem doutrinária, e eu percebo isso muito bem. Tá? E como existe toda essa complexidade, não é fácil. Não é fácil você governar o Brasil, né, dentro de um viés agregador. É muito difícil. É por isso que, às vezes, se tem essa visão do presidencialismo de colisão, que o executivo impõe, porque é geralmente uma prática que não prestigia o legislativo, né, que o executivo concentra e que geralmente fica refém de determinadas pautas dominantes, né, de determinadas regiões. Por exemplo, a gente tem um federalismo desde o começo da República, isso foi uma concentração que se teve. Juscelino Kubitschek até tentou corrigir isso já no finalzinho do governo dele, com a criação de uma mente brilhante, se chama Celso Furtado, brilhante. Leiam, tem um livro dele aqui, eu tenho um livro dele aqui, brilhante, 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 em que ele desenvolvia, em que ele criou a estrutura da SUDENE, exatamente para criar um equilíbrio, como está tendo agora nessa questão da pandemia, esse consórcio de governadores, que é algo muito interessante para qualquer constitucionalista estudar. Tá? Eles estão tendo um aspecto que no Brasil nunca foi valorizado, que é esse apelo regional, tá? Para criar um equilíbrio maior federal. Tá certo? É algo bem interessante que está sendo pautado e tem sido discussões. Tenho debatido com alguns amigos aqui na quarentena esses aspectos. Inclusive, saiu uma decisão do STF agora, importante, né, falando da constitucionalidade desse consórcio, né, diante da autonomia que é dada, da autonomia competencial que é dada aos estados. Muito interessante essa decisão, bem bonita. Pesada de ler, né, difícil, mas muito bonita. Vale a pena. Então, todas essas nuances, né, que são colocadas e que a gente está vivendo agora, por exemplo, faz com que a gente reflita a concentração desse poder, né? Enfim, principalmente do poder executivo. Beleza? Vamos seguir. Artigo 80. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados, já falei, ao exercício da presidência. O presidente da Câmara dos Deputados, por quê, pessoal? Porque o presidente da Câmara tem um apelo popular, porque a Câmara dos Deputados não representa o povo. Depois do Senado Federal, que é também uma casa política e representa a federação, e o Supremo Tribunal Federal, que é o poder judiciário. Né? E quando isso acontecer, eles vão também, Zé Peixoto,
avocar para si todas as prerrogativas, né, que o cargo emana. Tá? É muito difícil acontecer isso, pessoal. Beleza. Muito difícil. Por exemplo, às vezes aconteceu, na época de Michel Temer, ter assumido, né, porque o vice-presidente, vamos dizer, que ficou com a Câmara, né, e aí o vice-presidente viajando. Aconteceu, acho que uma vez. Os presidentes do Congresso Nacional, em uma representação também diplomática, assumiu o presidente do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Mas, obviamente, que não é comum. Artigo 81. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, olha aí, passear 90 dias depois, grifa esse negócio, 90 dias depois de aberta a última vaga, ocorrendo a vacância nos 2 últimos anos do período presidencial. A eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Então, veja, no caput do artigo 81, né, nos 2 primeiros anos, né, será feita uma eleição 90 dias depois de aberta a vaga do vice-presidente da República. Beleza, estamos no game, é do job, é do jogo. Tá? Não o parágrafo 1º, né, ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial. Ei! Coloca aí assim do lado, ó, em letra garrafal, absurdo. Esqueceram do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2º? Galera, isso é um absurdo, Eu fico revoltado, fico puto. Por quê? Porque isso enfrenta, fere um dos princípios pétreos de um Estado democrático de direito, que é a eleição direta. Eleição indireta é um entulho autoritário, demagogo, que não cabe dentro de um instrumento que se diz democrático, beleza? Eu fico puto com esse parágrafo 1º. Beleza? Artigo 82. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. Claro, se for nos 2 primeiros anos, nos 2 primeiros anos vai até o fim. Nos 2 últimos, vai também completar o que estiver faltando. Right? Artigo 82. O mandato do presidente da República é de 4 anos e terá início em 1º de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição. É aquela posse que os chefes de Estado ficam putos. Liga para o Itamaraty, meu irmão, quando vocês colocam uma posse 1º de janeiro, velho, cara, aí no Réveillon, coisa e tal, mas é assim. Artigo 83. O presidente e o vice-presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda de cargo. Ei, vai passar um período maior do que 15 dias, pede autorização ao Congresso Nacional. Grifa esses 15 dias. Superior a 15 dias. Tem que pedir autorização ao Congresso Nacional. Por quê? Senão o Congresso Nacional vai declarar a cadeira vaga. E aí pode dar ensejo ao rito de ocupação, como foi visto e posto aqui nesta aula. Tranquilo? Beleza? ¿Estão bem? Muito bem. Tranquilo, meu irmão. Vamos embora andar com essa parada. Ei! Estão aí. Então, professor. Então, Sim, professor. Sim, e aí? Vamos lá, galera. Ó, ei, prestem atenção nesse artigo, que eu vou ler bem devagarzinho, sem pressa nem hora. E digo logo que a gente vai parar nele hoje, tá? Por quê? Porque da responsabilidade, tá? Eu quero dar uma aulinha para vocês, que eu vou falar de quê? De impeachment.
tá? Então, vai ser só uma aulinha disso semana que vem. Beleza? Tranquilo? Não temos pressa. Tranquilo. Estamos no conteúdo em dia. Estamos bem. Então, meu irmão, para que correr, velho? Para que não parar aqui? Tá? Para que vocês entendam, mastiguem. Porque eu quero que vocês olhem agora para esse artigo com carinho, que vocês olham para quem vocês amam. Tá certo? Beleza? Ô, professor, Diga. o senhor pode dar uma préviazinha? No momento atual, o presidente, ele pode ser empichado? Para ele ser empichado, ele tem que sofrer, ele tem que ficar patenteado, crime de responsabilidade, ser julgado, né? No caso, primeiro ter isso deferido pela Câmara dos Deputados e depois ser julgado pelo Senado, né? O que pode se discutir, e aí, para a gente deixar para a próxima aula, que a gente vai ter a aula só para debater isso, né? Certo. O que hoje é a questão do crime de responsabilidade, que a gente vai estudar a lei bem direitinho, de impeachment, crime de responsabilidade, para ver na aula que vem. Eu, já adianto para você, eu vejo e percebo alguns crimes de responsabilidade bem consolidados. Mas aí, para você ficar com gostinho para assistir a aula que vem, né, é aí que se debate. O impeachment tem um viés político ou jurídico? Né? Então, a gente vai estudar isso a aula que vem com bem calma. Mas vamos Entendi. Eu perguntei ao senhor porque o PDT entrou com um pedido, né, de impeachment. Tá bem. Obrigado. Em cima de algumas situações que a gente vai debater a aula que vem. Beleza? Tranquilo? Beleza? A gente vai debater isso com bem calma. Tranquilo. Compete, Beleza. artigo 84. Compete privativamente ao... E vocês estão vendo que eu quero parar aqui. Olha a quantidade de inciso que tem. 27. Eu não quero dar isso de uma forma corrida. Entendeu? Eu quero ler um por um com vocês. Tá bom? Vamos lá? Artigo 84. Compete privativamente ao presidente da República. Olha, considerem o privativamente algo inato ao presidente da República. Tá certo? Ao presidente da República. É só isso. Lá no parágrafo único, a gente vai ver uma exceção. Tá? Mas são 3 exceções só. Tá? Fora essas exceções, é o presidente que tem que deliberar sobre isso. Beleza? Inciso 1. Nomear e exonerar os ministros de Estado. Pessoal, esse aí é batata, né? Por exemplo, é um ato discricionário do presidente. Nomear e exonerar, claro. Na verdade, ele nomeia e exonera. Né? Segundo, exercer com o auxílio dos ministros de Estado a direção superior da administração federal. Pessoal, comentei com vocês no começo da aula essa questão da descentralização na figura dos ministros de Estado. Comentei, cada ministro fica responsável por uma pasta, né, e vai cuidar das pautas que tem da sua competência. Inciso terceiro, iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Pessoal, processo legislativo a gente estudou questão das leis delegadas, né, dos decretos, né, que podem ser a virar uma lei, mas pode ter efeito de lei, medida provisória pode ter efeito de lei. É ou não é? Então, isso aí a gente vive em processo legislativo. Inciso 4. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como... Acabei de falar isso. Bem como expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução. Então, é sancionar, promulgar e fazer publicar as leis. Né? Bem como expedir decretos. Por quê? Porque existem leis, alguns tipos de leis, que, para a sua execução, vai ser necessário um decreto e um regulamento, tá certo? Um decreto é um regulamento presencial em um caso específico de determinada lei. Beleza? Isso vai acontecer quando isso for, por exemplo, possível. Isso aí vai ficar determinado,
tá certo? Ele não pode criar decretos sobre qualquer situação, só dentro da matéria que é cabível, dentro do que a gente viu no processo legislativo, quando não for matéria de lei complementar, entendeu? E a lei ordinária vai ser regida por um decreto ou regulamentação. Quinto, vetar projeto de lei total ou parcialmente, ele pode sim, pessoal. Ele pode, tá? Exercer um veto a um projeto, tanto pela questão formal ou material. Presta atenção. Né? A material, ele tem uma assessoria que ele pode perguntar ao ministro da AGU. Questão material é o quê? Existe um vício de constitucionalidade. Por exemplo, chega uma lei para ele que a AGU diz, presida, isso aí tem um vício. Aí era matéria de lei complementar e o cara está fazendo por lei ordinária. E uma questão também formal, que não respeitou o rito, por exemplo, ele pode, de forma total ou parcial. Esse total ou parcial, esse parcialmente, não é um artigo, não é uma letra, uma vírgula, uma palavra, não, pessoal. Tem que ser um trecho, um inciso, uma linha, entenderam? Quinto. Sexto, inciso sexto. Olha, acabei de falar sobre a questão da expedição de decreto em cima. No sexto. Ele só vai poder, veja bem, dispor mediante decreto sobre essas questões aí que eu vou falando. Dispor mediante decreto sobre a linha A, organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de cargos públicos. Ele pode organizar, por exemplo, o presidente pode extinguir, como fez o Ministério da Cultura, o Ministério do Trabalho, e não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgão público, porque ele dividiu. Né? Ele pegou o Ministério da Cultura e dividiu. Entendeu? Ele não extinguiu um órgão público, ele subdividiu. Isso é um exemplo clássico. A linha B, extinção de função a cargos públicos quando vago. Aí ele pode, quando vago. Por quê, pessoal? Porque não vai gerar consequência maior. Para extinção de funções ao cargo público, se estiver ocupado, tem que passar pelo Congresso. Claro. Equilíbrio, isso faz parte do check and balance. Entendeu? Então, as situações mediante decreto estão aí. Beleza? Sétimo, manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Pessoal, presta atenção. Uma coisa que eu vou dizer a vocês. Isso é um dos artigos e uma das situações mais fáceis de se identificar em prova. Por quê? Galera, é só lembrar uma coisa. Olha para mim. Ei, o presidente não é o chefe de governo e o chefe de Estado. Se ele é o chefe de governo e o chefe de Estado, obviamente que o chefe de governo ele tem a representação política, não é? E o chefe de Estado, se ele representa o Estado, é ele que delibera sobre esse trato internacional, sobre essa questão diplomática. Beleza? Cai um peso sobre ele, a responsabilidade dele. Beleza? Olha o inciso 8º que diz. Celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. O que é que acontece? Ele celebra esses tratados, convenções internacionais, mas envia para um Congresso Nacional, para referendar. Tanto é que tem aquela possibilidade dos tratados internacionais que têm um viés de direitos humanos ganhar um status de emenda constitucional. Não é verdade? Inciso 9. Decretei. Eu não falei autorizar. Eu falei decretar o estado de defesa e o de sítio. Decretar o estado de defesa e o de sítio. Eu falei decretar o estado de defesa e o de sítio. Tá? Eu falei decretar o estado de defesa e o de sítio.
decretar o estado de defesa e o de sítio. Quem vai autorizar vai passar pelo Congresso, beleza? Poder Legislativo. Mas aqui ele decreta. O inciso 10º, ele vai decretar e executar a intervenção federal. É só a gente vai estudar, vai ser o último assunto da gente, vai estudar a intervenção federal. Mas, veja, deixa eu explicar logo a lógica para vocês da intervenção federal. A intervenção federal, obviamente o nome já diz, é uma intervenção que vai ocorrer de um ente federado e outro. No caso da União, do Estado, tá? E uma intervenção que pode ocorrer do Estado ou do município. A União não pode intervir diretamente no município. Grava só isso, que isso vai ser desmembrado na aula. Não quero vocês aperreados com isso. Então, usem a lógica. Ele tanto vai decretar a intervenção federal no Estado membro, por exemplo, a União percebe uma anomalia nas prerrogativas do governador do Estado de Pernambuco, Paulo Câmara. Tá? O não cumprimento constitucional de algumas competências ou uma invasão de competência do governo do Estado de Pernambuco, no que é matéria do governo federal ou uma omissão. Tá? Ora, é óbvio que a União tanto vai decretar, mas também executar, porque é ela que vai estar à frente. Beleza? É ela que vai botar a mão na massa. Então, isso é fácil. Vocês vão entender mais ainda quando a gente estudar esse assunto. Beleza? É o nosso último assunto, é o derradeiro, para a gente fazer a prova. Tranquilo? 11º. Remeter, inciso 11, inciso 11º. Remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da sessão legislativa, expondo a situação do país e solicitando as providências que julgar necessárias. Pessoal, isso é feito principalmente em começo de governo. Né? Ele remete à famosa mensagem do início da sessão legislativa. Todo início da sessão legislativa, o presidente remete um plano de governo. Congresso, o que eu acho interessante. Vamos ver se a gente trabalha junto, pô. Vamos ver se a gente entende. Né? Bolsonaro enviou o plano de governo no começo do ano para Maia, né? Para o Congresso, para Maia e para o Columbre. Então, galera, o que eu estou pensando em fazer, vocês concordam? E aí é exatamente nesse plano de governo que o pau come. Aí começa o jogo mais baixo que pode existir. Quem não tem estômago, que não abre o olho, nem e tapa os ouvidos, viu? Porque o jogo é baixo aí para conseguir maioria, minoria, é canelada, é cacete. Esse artigozinho que faz o pau comer aí, que é barganha de cargo, de tudo, para ver se consegue uma estabilidade no parlamento para aprovar o que se quer. Inciso 12. Conceder indulto e comutar apenas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Inciso 12. Conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Em lei. O que é que isso acontece? Isso é o famoso indulto e comutar penas. No final do ano, tem aquela situação, né, que gera muita polêmica, que o presidente tem essa competência privativa de analisar algum pedido que venha de alguma pena, de alguém que está cumprindo uma pena, para comutar algum indulto. Geralmente isso acontece muito com preso, com asilo político. O que ficou famoso, no caso, foi o Batista, o César Batista, e depois no governo Temer foi extraditado. Algo que eu, particularmente, acho que foi não obedeceu os ritos constitucionais. Ali foi um excesso, né, de atuação política no jurídico grande, porque tinha sido concedido a ele o indulto e a pena, tá certo? 13. Inciso 13. Exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. Pessoal, é o seguinte, isso é o de praxe. Né? O que é que as Forças Armadas,
elas, teoricamente, não podem fazer política. Né? Por quê? Porque é o braço armado do Estado, tá certo? E ela deve total obediência à Constituição e ao chefe de Estado e ao chefe de governo, que é o presidente da República. Não é verdade? Então, o chefe de Estado e o chefe de governo, como vocês estão vendo aí, é o presidente que exerce o comando supremo das Forças Armadas. Beleza? Tranquilo? 14. Nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, os governadores de território, o Procurador-Geral da República, o presidente e diretores do Banco Central e outros servidores, quando determinado em lei. Cara, a sabatina é pelo Senado, tá certo? A sabatina passa pelo Senado Federal. Muita gente já viu a sabatina, principalmente candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal, são os mais famosos. Né? E depois da sabatina, passa para o presidente da República aprovar ou não, né, essa indicação. O presidente pode vetar. Muito difícil quando passa pela sabatina, porque não deixa de ser um gesto forte de deselegância política você vetar algo que o Poder Legislativo chancelou, né, que tem um apelo popular grande no Congresso Nacional. 15. Nomear, observado o disposto no artigo 73, os ministros do Tribunal de Contas da União. Esse artigo 73, a gente viu. O que é que ele trata? Ora, são quantos ministros do Tribunal de Contas são? 9. O presidente pode nomear 1/3, ou seja, 3. E, alternadamente, tem que ser um auditor do Tribunal de Contas de Carreira e alguém que sirva ao Ministério Público Federal ligado ao Tribunal de Contas. Né? Ele não vai poder indicar seguidamente 2 auditores ou 2 promotores, 2 procuradores. Ele tem que alternar sucessivamente. Beleza? A gente estudou esse artigo 73 bem direitinho. 16, inciso 16. Nomear os magistrados nos casos previstos nessa Constituição e o advogado-geral da União. É verdade. Ele vai nomear os magistrados, né, no caso dos tribunais superiores, como a gente viu, e o advogado-geral da União, pessoal, ele vai nomear, né, que é o advogado-geral da União, é um cargo, vamos dizer assim, é discricionário de confiança, né? Enfim, ele vai nomear, nem sempre vai ser de carreira, né, esse advogado-geral da União. Por exemplo, José Eduardo Cardoso, outro de Dilma, não era de carreira. Já o Toffoli era de carreira. Que agora eu nem sei quem é aquela ministra, né? Eu nem sei quem é agora a ministra. Mas eu não sei se ela é de carreira também. Enfim. Ah, André, é errado indicar quem é de carreira ou quem não é de carreira? Galera, é discricionalidade. Você pode fazer juízo de valor, você só não pode dizer que é ilegal. Beleza? Tem alguma coisa de idade aí, André, também? Hã? Tem alguma coisa de idade aí também para ser nomeado? De idade aonde? Para ser nomeado advogado-geral da União? Não. Quando não atende isso, não. O geral da União, aqui, nesse quesito, não. E, tipo, nas outras nomeações também, não? Tipo assim, alguma idade mínima e tal? Não, Tribunal de Contas e Tribunal Superior tem, né? Tem aquela situação que a gente viu, né? Que é a mesma de ministro do STF, mais do que 35 anos, entendeu? Tem tudo, tem toda essa. STJ, salvo engano, ministro do STJ, salvo engano, é 30 anos, tá? Ou é 35, a gente vai ver em Poder Judiciário. Então, atende esse fator de idade, atende esse fator de idade, a necessidade de você assumir esses cargos de ministro superior, de ministro do Supremo Tribunal Federal, governador do território, por exemplo, tem que ter, porque é aquele limite de 30 anos, não pode ter menos de 30 anos. O Procurador-Geral da República, salvo engano, também é 30 anos. Entendeu? A gente vai ver tudo isso direitinho no Ministério Público e no Poder Judiciário. Beleza? Tranquilo.
Vamos lá para o artigo. Já que você tocou nesse assunto, antes de acabar isso aqui, para a gente não esquecer, vamos lá para o artigo 14, que eu ia deixar para ler no final, mas já que você tocou nesse assunto, vamos logo ver. Ó, artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante o parágrafo 2º, ou o inciso 6º, o que é que diz? A idade mínima de 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador e 30 anos para governador e vice-governador de Estado e Distrito Federal. Beleza? É a idade mínima para esses cargos. Quando a gente vai estudando o Poder Judiciário e o Ministério Público, a gente vai analisar isso aí também. Beleza, Zé Antônio? Beleza, professor, estou acompanhando. Bora lá. Inciso 17. Nomear membros do Conselho da República nos termos da lei do artigo 89, inciso 7. Vamos ver se é inciso 7 do artigo 89. Logo. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República e dele participam, inciso 7, 6 cidadãos brasileiros com mais de 35 anos de idade, sendo 2, grife isso aí, nomeados pelo Presidente da República, 2 eleitos pelo Senado Federal e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de 3 anos vai dar da recondução. Ora, então, o Presidente da República ele vai ter a prerrogativa de indicar 2, tá certo? Para o Conselho da República. A gente vai ver depois também, o Conselho da República. Vai estudar ele como um todo, tá? Bem rapidinho, quando a gente for estudar aula que vem, para fechar o Poder Executivo. 18. Convocar e presidir o Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional. Ei, por que, pessoal? Convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Porque, pessoal, veja, o presidente ele vai ter a prerrogativa maior. Como é que ele é um chefe de Estado, chefe de governo, e não ia presidir o Conselho de Defesa Nacional? E o Conselho da República. Ou seja, poderia ser algo que fragilizasse o presidente. Colocava alguém que começava a boicotar dentro de uma instância dessa. Poderia contaminar. Então, a presidência é dele. Inciso 19. Declarar guerra no caso de agressão estrangeira, aí, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas e nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Então, ele pode declarar guerra, no caso de agressão da Argentina, declara guerra, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado, o Congresso autoriza ou simplesmente referenda, quando ocorrida nas sessões, no intervalo das sessões legislativas e nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Ou seja, mobilizar nacionalmente os estados. Ele, enquanto chefe do Estado e chefe do governo, ele vai mobilizar, ei, Pernambuco, ei, Alagoas, Paraíba, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tá, beleza? 20. Celebrar a paz autorizado com referendo do Congresso Nacional. Ele vai celebrar a paz autorizado ou com referendo do Congresso Nacional. É dele que vai sair a paz. Logicamente autorizado, ou com referendo do Congresso Nacional. Ô, André, qual é a diferença de autorizado e referendo? Galera, muito tênue. Autorizado seria, por exemplo, o Congresso Nacional
de fato, autorizar. Né? Ele pede. E o Congresso, e a questão do referendar, é uma situação, vamos dizer assim, mais média, quando o Congresso quer tão somente fazer um gesto ao executivo. Não é nem questão de autorizar, eu só quero referendar. Eu concordo tanto contigo que eu somente referendo. Né? Autorizar é quando existe uma discordância e uma maioria autoriza. Entendeu? O referendo é uma coisa tão óbvia que o Congresso tão somente chancela. 21, inciso 21. Conferir condecorações e distinções honoríficas. É aquela parada, né? Para fazer graça a algum chefe de Estado, conferir aquelas titulações da República Federativa do Brasil, né? Condecoração a alguém que tem importância, como tem uma questão agora de heróis da pátria, tem um livro Heróis da Pátria, isso aí tem muita importância não, é ato meramente decorativo. Inciso 22. Permitindo os casos previstos. Ei, grifa isso aí. Grifa isso aí. Esse é importante. Grifa ele de várias as cores. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Pessoal, o presidente pode até querer autorizar. Mas se não tiver previsão em lei complementar, ele não pode, não. Agora, lá na base de Alcântara, os americanos estão mandando e mandando lá. Porque tem uma questão de pesquisa espacial. Tudo isso. Mas, se não, meu irmão, eles não podem. Se não tiver previsão em lei complementar, eles não podem. Beleza? Não podem. Tá bom? Inciso 23. Enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretriz céu de praxe. Né? O plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas do orçamento previstas nesta Constituição. Então, galera, enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstas nessa Constituição. Claro, pessoal, todo começo de ano, é recebido pelo Congresso o plano plurianual, a famosa LDO, ou seja, não pode ter um gasto que não esteja previsto nessa LDO. Ele envia ao Congresso. Inciso 24. Estudamos a aula passada isso. Inciso 24. Prestar anualmente, ou aula retrasada, prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias, após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Por exemplo, a sessão legislativa começou em 2 de fevereiro, né? Pronto, ele tinha até o começo de abril para enviar as suas contas de 2019. Beleza? Tem que enviar ao Congresso Nacional. E, com o auxílio do Tribunal de Contas, vai apreciar a conta do Executivo. Não é verdade? 25. Prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. Grifa. Falando em extinguir os cargos públicos federais. Grifa, pessoal. Federal. É lembrar que o presidente atua. Por quê, pessoal? É só lembrar, isso tem uma peculiaridade bem interessante. Porque se ele pudesse extinguir cargo público estadual e municipal, ele estaria o quê? Ele estaria o quê? Avocando para si, se intrometendo, quebrando um equilíbrio federativo. Não é verdade? Não seria saudável nem lógico que ele pudesse, à torta e à direita, se intrometer na estrutura do poder executivo estadual ou municipal, os cargos públicos federais. Então, grife isso aí. Inciso 26. Inciso 26. Editar medidas provisórias com força de lei. Eita, esse aí é batata, né? Estudamos o artigo 62 todo, atendendo todo aquele requisito do artigo 62, que trata só de medida provisória. Tem que ter relevância, urgência, não pode sequestrar bens, né? Não pode, enfim, tem toda aquela situação do artigo 62. Só colocar do lado assim, observar o artigo 62, que estudamos. E o 27, exercer outras atribuições previstas nesta Constituição. Pessoal, presta atenção agora no parágrafo único. O presidente da República
poderá delegar as atribuições mencionadas no inciso 6º, inciso 12, inciso 25, o inciso 25, primeira parte, aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou o Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Vamos lá para o artigo 6º, o inciso 6º está aqui. Pessoal, seguinte. Essa questão aqui, pessoal, dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de cargos públicos, extinção de funções ou cargos públicos, por exemplo, ligado a determinado ministério, quando tiver vaga. Essa redação do parágrafo único ficou horripilante. Horripilante. Inciso 12. Ele pode deliberar também ao Procurador-Geral da República. Grifa isso, que isso é importante. Conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Seria exatamente a figura do Procurador-Geral da República, né? Então, ele pode delegar essa questão, né? Ele vai ouvir e vai passar para o Procurador-Geral da República delegar sobre esta situação. Tranquilo? E o artigo 25, primeira parte, ao Advogado-Geral da União, trata do seguinte: prover e extinguir cargos públicos federais na forma da lei. O que é que acontece com essa questão da primeira parte? Só isso ficou totalmente dúbio. Isso ficou uma redação horrível. Na primeira parte, o que é que ele quer dizer? Só prover. Se for extinguir, deve passar pelo presidente da República. Mesmo assim, isso tem panos para manga para ser debatido e discutido. Tá certo? Porque é uma redação, como vocês estão vendo, péssima, 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 e que não dá segurança nenhuma. Tá? Então, geralmente, grifa esses 3 artigos, mas essa questão, geralmente, da primeira parte, ficou muito mal analisada, muito explicada. Porque o que seria a primeira parte? Prover e extinguir cargo público, a segunda seria na forma da lei. Veja que confusão. O que se entende seria mais prover, cargo público. Mas não necessariamente isso é aplicado. Tá bom? Então, isso aí é uma exceção que é dada, mas que não é muito utilizada. E eu vou estudar mais esse parágrafo único na aula que vem, porque aí a gente vai fazer um link com o artigo 85, essas 3 exceções. Beleza? Então, vocês vão entender melhor quando a gente lê o artigo 85. Tá? Para a gente fazer esse link para fechar, a gente vai, semana que vem, debater o impeachment, crime de responsabilidade e atentar para esse parágrafo único de uma forma bem peculiar. Beleza, galera? Beleza, André. Beleza. Beleza, professor. Sim, professor, tranquilo. Galera, eu estou vendo um monte de amigo meu colocando, tão bonitinho esses quadradinhos. Vocês sabem se o pessoal faz um print screen e cola no... Quero colocar vocês hoje no meu Facebook, no meu Instagram. Como assim, os quadradinhos bonitinhos? Que vocês estão aparecendo para mim assim. Aí os cara tiram foto aqui. Eu acho que eles fecham a câmera aqui, né? É do lado. Como é? Na parte superior do vídeo. Tem uns quadradinhos assim, o senhor clica e aparece. Então, tá aparecendo os quadradinhos.
Bem bonitinho. Aí para tirar foto, eu vou tirar uma foto de vocês. Ou eles fazem print screen. Sei não. Eles fazem print, provavelmente. Fazem print, né, Lucas? É, um print da tela. E fiz um Não tem print. tem no seu teclado não, professor? Para Hã? tirar print? Tem no Hã? seu teclado não, para tirar print? Tem. Já, Então, já tirei. Beleza. Vou levar agora pro Insta. Vou colocar aqui. arrasou. Aí, professor, tem que marcar a gente, pô. Claro. É, professor, esse bicho quer ficar forte na mídia por causa do senhor. Cadê? Tirei o print screen. Agora eu vou enviar. Abrir no e-mail Fight. Ah, e colocar. Alessandro, Beleza, galera? e aí, Peixoto? Beleza, Ah, professor? fala comigo, chama meu nome. Até semana que vem. Tchau, Pronto, professor. tranquilo, professor. Tchau, Tranquilo. tchau. Ah, Semana que vem a gente mete bronca, tá bom? Vai ser Ok, impeachment, professor, obrigada. semana que vem. Boa Impeachment é que noite. tem Boa responsabilidade, noite, professor. Tranquilo. tá bom? Boa noite, professor. Tranquilo. Boa noite, André. irmão. Cheiro grande. boa noite. Boa noite, professor. Vem fazer um videozinho. É. Eu ver a gente.